Amém? Graça e paz mais uma vez. Tem uns bilhetinhos aqui: amor, bondade, paz, alegria, essa coisa boa aqui. Paciência, fidelidade, amabilidade. Imagino que seja do encontro de ontem, é isso? Obrigado pelo recado. Eu recebo. Amém, queridos? O título da mensagem de hoje é Um Lugar à Mesa do Rei. Amém? 2 Samuel capítulo 9, abre aí. 2 Samuel. Alguém é esquecido, é lembrado, e um convite é feito para se assentar à mesa do rei. A gente vai ver hoje uma das histórias mais profundas, mais comoventes do Antigo Testamento, onde a bondade de Deus para conosco é refletida na atitude da bondade de Davi com Mefibosete, certo? Você encontrou aí? 2 Samuel capítulo 9, a Zete achou. Então vamos lá, a partir do versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém na família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre da minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Quem já conhecia essa história? Mostra aí, levanta a mão. Então a metade conhecia, a metade não conhecia. Mas essa história tem um final feliz. Eu gosto de história com final feliz. Você gosta? Eu não gosto daquelas histórias que o cara morre no final, né? E que, passou a vida toda, filme todo ali, no final é triste, né? Então eu gosto de filme com final, história com final feliz. E aqui nós vemos isso acontecendo. Alguém que terminou melhor do que começou. A história de Mefibosete, que mostra a graça de Deus, a bondade de Davi
que, como Mefibosete, que reflete a graça de Deus por nós. Agora, como entender a graça de Deus? Essa graça que resgata a nossa dignidade, a graça que restaura a nossa identidade, a graça que transforma a nossa vida, a graça que muda a nossa realidade. Como entender essa graça, esse amor de Deus por nós? Por isso a mensagem é um convite de Deus ecoando. É o Rei nos chamando à sua mesa, a mesa da comunhão. Se você tem liberdade para isso, diga para a pessoa do teu lado assim: toma o teu lugar à mesa. Amém? Quem era Mefibosete? Então a gente já pode deduzir algumas coisas pelo próprio texto. Ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul, amigo de Davi. Então Mefibosete nasceu num berço de ouro, de linhagem real. Nasceu como um príncipe, mas uma tragédia se abateu e um só dia ele perdeu o pai, ele perdeu o avô, ele perdeu o direito ao trono e perdeu a capacidade de andar. Ele tinha 5 anos quando chegou a notícia da morte do seu pai e do seu avô no campo de batalha. E a sua babá, desesperada, o tomou nos braços para tentar salvar a vida dele, porque quando o novo rei assumia, ele destruía a descendência do rei anterior, para que não houvesse qualquer motim ou rebelião. Mas na fuga a babá deixou ele cair e quebrou ambos os pés e ele ficou paralítico por causa disso. Essa história está no capítulo 4, versículo 4. Você pode acompanhar em casa se quiser. Mas a partir de então Mefibosete passou a morar num lugar muito distante do palácio de Jerusalém, em um lugar chamado Lodebar. Não confunda com dor lombar, é outra coisa. Lodebar é uma palavra em hebraico, 2 palavras na verdade. Lo significa não, debar significa pasto, ou seja, um lugar sem pasto, ou seja, um lugar deserto, um lugar árido, um lugar onde não há flores, um lugar onde não adianta plantar porque não vai colher, um lugar esquecido, um lugar de gente fugitiva, um lugar onde as pessoas se escondiam, um lugar de desolação. Então nós vemos que aquele que nasceu para ser um príncipe num palácio, passou a viver como um plebeu no deserto. Mefibosete então começa a viver um tempo de dor, um tempo de aflição. Cresceu sem pai, cresceu sem avô, cresceu sem família, cresceu sem herança, sem reino, sem ortopedista, sem analgésico, sem esperança, sem futuro. Mefibosete aqui é o retrato do homem longe de Deus. Mefibosete, ele nasceu perfeito, mas perdeu essa perfeição ao cair do colo de sua babá. E com a humanidade, com o homem também não foi diferente. O homem nasceu perfeito, à imagem e semelhança de Deus, porém o homem também caiu e passou a viver longe de Deus. E assim como Mefibosete, a humanidade, nós vivemos num mundo de aflição, vivemos num deserto, numa terra assolada pelo pecado, onde não há paz, onde não há amor, onde não há esperança, onde tudo é sequidão. Porém, Deus, na sua graça, vai em busca do perdido. Por isso, nós vamos entrar em cena. Mefibosete sou eu, Mefibosete é você. Mefibosete somos nós. Amém? Então, 3 lições da graça para hoje. Primeira lição: a graça de Deus, ela alcança quem não merece. A própria palavra graça significa o quê? Vamos ver.
Ouvi sim, eu só queria tomar uma água. Obrigado. Queridos, favor de Deus, algo que a gente não merece, mas Deus dá. Então isso é graça, né? Nós não merecemos, mas precisamos. E Deus dá o seu favor a quem não merece. A beleza da história aqui começa quando Davi, depois de estar estabelecido no seu reino, cerca de 20 anos depois, sabe, quando Deus deu a ele grandes vitórias, quando ele expandiu o reino de Israel como nenhum outro rei. Depois teve um reino tão poderoso. Salomão herdou isso em paz, mas quem foi à guerra foi Davi. E depois que o reino está confirmado, ele lembra da sua aliança com Jonatas, cerca de 20 anos antes, e pergunta no versículo 1, como a gente leu, capítulo 9, verso 1, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Davi age com bondade, a palavra em hebraico é hesed, um amor leal. Mas esse amor leal não é por Mefibosete, mas por causa da sua aliança com Jonatas, o pai dele. E essa bondade, irmãos, é o reflexo da fidelidade de Deus com a aliança feita com a humanidade através de Jesus Cristo. Davi quer abençoar aquele que fugiu e vive distante com medo do rei. Mefibosete não é o primeiro a viver assim. Adão e Eva, nós conhecemos a história, você conhece, com a tragédia do pecado no jardim. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Se esconder, se cobrir com folhas, fugir de Deus, com vergonha, com medo. A atitude de Davi com Mefibosete é um retrato da graça de Deus por nós, que busca, que procura o perdido. Mefibosete era órfão. Davi é quem tomou a iniciativa de buscá-lo. Quando nós começamos a pensar agora nesse paralelo, nós percebemos que foi Deus que veio ao nosso encontro. Não foi nós que buscamos a Deus. Deus nos amou primeiro, Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele prova o seu amor conosco dessa maneira. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, para dar a minha vida em resgate de muitos. Então nós vemos que quem tomou a iniciativa de buscar Mefibosete foi Davi, foi o rei. Quem tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro, de buscar o perdido, foi a graça de Deus. Foi Deus que veio em nosso encontro. Por isso que Jesus Cristo é a própria graça encarnada. Os pés de Mefibosete foram quebrados, mas não a aliança feita pelo pai. Essa ninguém podia quebrar, ia além da morte. A aliança que temos em Cristo também vai além da morte, ninguém pode quebrar. Mefibosete foi resgatado por causa da aliança de Davi. Nós somos resgatados por causa da nova aliança, representada aqui na ceia, pelo sangue e sacrifício de Jesus na cruz. Por causa da aliança feita na cruz, Deus manifesta a sua graça. O fato de nós estarmos aqui hoje é a prova maior, queridos, que Deus não esqueceu de nós, que Deus nos ama. Amém? Amém? Então pode dizer para a pessoa aí, Deus ama você. A gente sabe disso, mas é bom lembrar, é bom ser lembrado, não é? Então você pode dizer, eu também amo a Deus, pode dizer. Amém. A gente cantou hoje, te amo, Deus, a graça nunca falha, a bondade do Senhor, amém, queridos? Então, ninguém pode ficar para trás. Deus está interessado no perdido, Deus está interessado no esquecido, Deus está interessado no fugitivo, Deus está interessado naquele que está escondido nas sombras. Quem vai buscar?
Vamos pensar em nós como igreja, queridos, um pouquinho só. Davi quis demonstrar a bondade. Ele sabia que tudo que ele tinha alcançado era somente por causa da bondade de Deus, porque Deus era com ele. Agora ele queria demonstrar bondade. Agora trazendo para a nossa realidade. Davi perguntou: resta alguém da casa de Saul, da família, a quem eu possa demonstrar um leal amor, uma bondade, uma lealdade? Vamos pensar, resta alguém, pense em você, na sua família, resta alguém na sua família que está esquecido, que está escondido, que está fugindo? Resta alguém na sua família em que você precisa, ou que você pode sim expressar a bondade de Deus? Resta alguém na sua vizinhança em que você pode demonstrar a bondade de Deus, o amor de Jesus? A segunda lição, querido, sobre a graça é que a graça de Deus, ela triunfa sobre a desgraça humana. Nós vimos no versículo 2 e 3 aqui que Davi então recebe Ziba e pergunta a Ziba: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E Ziba responde: sim, há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Ele nem menciona o nome, mas o defeito, já deixando claro que não era alguém digno de estar na presença do rei. Há pessoas hoje esquecidas, há pessoas que são ignoradas, há pessoas invisíveis. Tem os que esquecem, tem os que são esquecidos, e tem os que nem sabem que alguém foi esquecido. Deus não estava longe de Mefibosete, quando Mefibosete se sentia esquecido. Mesmo que nos momentos mais difíceis, mesmo naqueles momentos em que a gente se sente abandonado, ninguém lembra de mim, parece que eu não existo, ninguém se importa, pode ter certeza, Deus não esqueceu de você. Mesmo naquele deserto, Mefibosete não estava sozinho. Foi um tempo difícil, foi um tempo de provação, mas que Deus forjou aquele homem para algo fantástico na vida dele. E muitas vezes nós passamos por situações, por desertos, e eu posso ser repetitivo em dizer isso, mas verdade seja dita, às vezes nós pensamos: cadê Deus? Será que Deus me ama? Por que Deus está permitindo que eu passe por essa desgraça? Não vejo propósito, não vejo bem nenhum nisso. Eu vejo outros sendo abençoados e eu aqui nessa escassez, nessa luta, nessa doença. Será que Deus não me ama? E a gente fica com muito mais perguntas do que respostas, e Deus, ele é muito mais profundo do que nós imaginamos para responder todas as nossas dúvidas. Ele nem precisa responder, mas pela sua graça, muitas vezes, ao longo do tempo, nós encontramos o porquê Deus nos permitiu passar por aquilo. Havia um propósito, havia um plano de Deus na nossa vida. Por trás daquelas circunstâncias, às vezes difíceis, estava a mão de Deus, permitindo-se dificuldades, mas não a morte. Não o pior. Nos sustentando, nos provendo, mesmo no pouco. Um dia você vai entender todos os porquês. Agora eu pergunto: quantos Mefibosetes foram deixados pelo caminho? Aqui da igreja, quantos Mefibosetes estão esquecidos? Quantos ficaram pelo caminho? Quantos estão perdidos? Quantos fugitivos? Precisamos ir atrás deles e buscá-los. Amém, igreja? Porque Deus não se esquece. Davi não se importou com o detalhe de Mefibosete ser aleijado,
mas mandou trazê-lo depois de anos de silêncio no deserto. Mefibosete é surpreendido. Versículo 5 diz que o rei então fez o quê? O rei mandou trazê-lo de Lodebar. Ele podia caminhar sozinho? Não. Mas o rei mandou a sua comitiva, a comitiva real, para bater na porta de Mefibosete. O rei mandou buscá-lo. Depois de uma queda, Mefibosete ficou aleijado, mas mesmo assim o rei mandou chamá-lo. Aqui diz algo profundo aqui. Sabe, irmãos, assim, porque nós, pela nossa natureza pecaminosa, quando nós pecamos, quando nós erramos, nós temos essa tendência de nos sentir indigno de estarmos novamente na presença de Deus. E o pecado, ele deixa sequelas, assim como aquela queda de Mefibosete deixou sequelas físicas e também psicológicas, sem dúvida, na vida dele. O pecado também na nossa vida, quando nós caímos, quando nós pecamos, ele também deixa feridas, não só na pele, mas às vezes marcas na alma. Mas mesmo após uma queda, o Rei dos Reis nos chama. Mesmo estando num deserto, o Rei nos chama. E por mais duro que seja, ninguém passa sem cicatrizes pela vida. Todos nós trazemos marcas de tragédias e traumas. Todos nós, de alguma forma, caímos e de alguma maneira nos tornamos aleijados, mas é exatamente nessa condição que a graça de Deus nos alcança e a graça triunfa sobre a desgraça. Então, não lamente pelo que foi, que a graça de Deus te alcança. Então, vire essa página, não viva mais como alguém paralisado no passado, mas olhe para frente, o Senhor te ajudará, amém? Ele te ama e Ele te chama. Mefibosete cresceu em Lodebar, um lugar sem vida, um lugar sem esperança, um lugar sem expectativas, só sequidão, só deserto. E agora ele é levado para Jerusalém. E Jerusalém, esse nome significa um lugar de paz. E naqueles dias, quando Israel era aquela potência de reino, Jerusalém era o lugar mais seguro para se viver. Capital do país, muralhas, proteção, lugar mais maravilhoso, mais seguro. Para esse lugar, Mefibosete foi trazido. Os pés de Mefibosete estavam atrofiados. E na Bíblia, pés simbolizam o nosso modo de viver. E eu sei, irmãos, que quando eu estou pregando aqui, falando, irmãos, eu posso estar falando com pessoas que talvez não tenham deficiência física, mas têm alguma deficiência moral, de caráter. E isso é um problema para você mesmo, você sabe disso. Você sabe as amarguras, dificuldades que você encontra e sofre por causa desse problema seu. Isso não é um problema só para você, é um problema para os outros também. Outros são afetados pelo seu problema. Mas o lindo aqui é que isso não é um problema para Deus. Os pés aleijados não foram um problema para Davi receber Mefibosete em sua presença. Os nossos defeitos, irmãos, os nossos problemas não são um problema para Deus. Ele nos aceita, isso é graça. Ele nos aceita, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos, Ele nos recebe em sua presença.
O amor de Deus te alcança. Você pode vir a Ele como você está. Não quer dizer que Ele se conforma com isso, mas Ele te aceita. Ainda que você esteja mancando na vida espiritual, na vida de fé, o Rei te chama. Amém? E a terceira lição: a graça de Deus restaura a dignidade. Versículo 6. Nós vemos aqui que o Jonatas, então, Mefibosete, ele comparece diante de Davi, diante do rei, e ele se joga ao chão, ele se prostra ao chão, com o rosto em terra, diz aqui, e dizendo: eu sou o teu servo. E é claro que as palavras de Davi, não tenha medo, é claro que Davi percebeu o medo nele. E Davi, primeiro, antes de restituir os bens do seu avô, Davi fala ao coração. Davi quer aquietar a alma dele. Não tenha medo. Sabe, eu não te chamei para te eliminar. Eu te chamei para te honrar. É certo, diz Davi, que eu tratarei com bondade por minha amizade com Jonatas, seu pai. É o que Deus faz conosco, irmãos. Deus não nos trata com graça, com bondade, porque hoje, essa semana, eu li a Bíblia todos os dias, aí eu orei todos os dias, aí eu não menti, eu não disse palavrão, eu não falei mal de ninguém, eu dei o dízimo, então eu sou bonzinho, então Deus vai me abençoar. Não é nada disso. Deus nos ama por causa de Jesus. A aliança que Ele tem conosco de lealdade, de bondade, é por causa de Jesus, pela aliança, pelo que Jesus fez por nós. Não é que Mefibosete merecia aquilo, mas é por causa da aliança de Davi com o pai dele, com Jonatas. E é isso que acontece conosco. E aqui, depois de tantos anos de silêncio, nós vemos aqui Davi chamando ele pelo nome. Mefibosete pensando: é hoje que eu vou morrer. Mas Davi restitui tudo que era do seu avô, as terras, e mais do que tudo, ele diz: você comerá sempre a minha mesa. Você consegue imaginar o que é isso? Você comerá sempre a minha mesa. Você comerá do meu pão. Você beberá do meu vinho. Você sentará na minha mesa, da minha família, com os meus filhos. Você será um dos meus filhos. Versículo 8. Ele, consciente da sua indignidade, diz: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Aos olhos de Ziba, ele era um aleijado. Aos olhos da sociedade, não passava de um inválido. Aos próprios olhos, ele era como um cão morto. Estão percebendo, irmãos, que é muito triste a imagem depreciativa que os outros podem ter de nós. Mas pior do que isso é essa tragédia de uma autoimagem negativa, quando a pessoa olha para si mesmo e se vê sem valor, sem dignidade alguma. É uma expressão muito forte, porque um cão vivo vale para alguma coisa, né? Eu vejo como os cachorrinhos são valorizados aqui. Eu vejo lá, Van Orlide lá, o cachorro, né? Amo Orlide. Outro dia a gente estava no grupo lá, ele chegou das viagens dele. Cara, tinha uma festa no portão, os dois cachorros lá, né? Para receber. O cão vivo tem valor, vale alguma coisa, se protege, segurança, né? Companheiro, amizade, companhia. Mas um cão morto não serve para nada. A Dalzete vai até no... Não é cabeleireiro, né? Mas faz escova, né? Coisa mais linda. Mas um cão morto não serve para nada.
E era assim que Mefibosete se sentia: eu não tenho valor algum, eu não sirvo para nada, eu sou um lixo, nem Deus me aceita, nem o diabo me quer. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, vivem assim? Quantas pessoas perderam a sua dignidade? E sabe quando a pessoa começa a dizer estas coisas? Eu não sou ninguém, eu não presto para nada mesmo. Ah, meu avô já dizia, não sei quem já falou isso. Eu sou um zero à esquerda, nada que eu faço dá certo, tudo que eu boto a mão estraga. A pessoa vai dizendo tanto essas coisas que vai perdendo a compreensão de que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. E acaba se tornando como que um animal mesmo. Como se não tivesse valor algum. Dignidade alguma. Perde a própria identidade de ser humano. Ele não se via digno do rei. Mas o lindo aqui é que Davi não via os defeitos dele. Assim como Deus também não olha a aparência, mas Deus olha o coração. Que está a diferença, irmãos? No céu, irmãos, não vai ter aleijado. Quem foi aleijado na terra vai ter um corpo perfeito no céu. Mas Deus ama os aleijados. Deus ama os deficientes físicos. Os deficientes de caráter também. Não ama a prática do pecado, mas ama o homem que Ele criou à sua imagem e semelhança. A atitude de Davi é redentora, restaura a identidade, restaura a dignidade, a herança. E Davi diz para ele: você comerá sempre a minha mesa. Davi o acolhe como um filho. E aqui, o lindo disso que não é um convite: Mefibosete, vem à minha casa, vou fazer um jantar para você. Um banquete. Não, irmãos, é um convite permanente. Todos os dias da tua vida, tu vai comer na minha mesa. Não é uma visitinha. É isso, irmãos, que o Senhor nos chama. Não para uma visita. Não para vir a um culto. Mas para fazer morada. Sempre à mesa do rei. Sempre a comunhão da mesa com o Senhor. Morada permanente. Mesmo não curado, Mefibosete foi aceito. E ser aceito pelo rei bastou para Mefibosete ser feliz. A mesa simboliza a inclusão, dignidade e comunhão. Deus recupera aquele que parecia irrecuperável. Mefibosete aceita o favor real, verso 11, e passa a comer à mesa do rei como se fosse um dos filhos. Imagina essa cena um pouquinho agora. Mefibosete sentado na mesa do rei. Novas vestes, ele lindo, vestido como um príncipe, barba feita. Aí ele olha para a cabeceira da mesa, para a ponta da mesa, está o rei Davi. Aí ele olha para o lado, está o Salomão. Do outro lado ele olha, está o Absalão. A Tamar, tem uma irmã, o Amon. Agora, ele que era órfão, tem um pai. Ele tem irmãos, irmãs. Ele tem uma família, tios, sobrinhos. Restauração completa. É isso que o Senhor quer conosco, queridos. Eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas
estão sendo chamadas pelo rei para comunhão à mesa. Ontem o salão estava tão lindo, cheio de mesas, e tem alguns reflexos disso aqui ainda, alguns arranjos. Tantos convidados à mesa, e uma mesa literal, para tomar um café, para comer e tomar um café gostoso. Mas mais do que o alimento físico, o alimento espiritual, Jesus é o pão da vida. E a gente sabe que quando a gente faz encontros, irmão, que bota a comida, veio um monte de gente. E talvez ontem, não posso afirmar, talvez tinha mais pessoas do que hoje. Não sei, não contei. Mas quer fazer um encontro que vem gente, faz um churrasquinho. Faz um café colonial, convida. E como vem? Mas mais do que isso, irmãos, o Senhor nos chama a comunhão à mesa, mas não para uma visita em Jerusalém, não para uma visita no palácio, mas Ele quer fazer morada eterna, para sempre, todos os dias da comunhão, todos os dias do pão dEle, todos os dias do cálice dEle, todos os dias na família dEle, vivendo em família, como filhos do rei. Nós não merecemos nada disso, mas a graça de Deus nos motiva a aceitar o favor real. Somos chamados a viver uma nova vida como filhos, desfrutar de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém, queridos? Quero concluir dizendo que a vida de Mefibosete terminou melhor do que começou. As 3 lições, não para Mefibosete, mas para nós agora. A graça de Deus alcança quem não merece. Glória a Deus. Eu não merecia, mas a graça dele me alcançou. A graça de Deus triunfa sobre a desgraça humana. A minha vida era uma desgraça, mas a graça do Senhor me alcançou e transformou. A graça de Deus restaura a dignidade. Acho que nem sabia me definir quem eu era, mas hoje eu sei, eu sou filho do rei, sou filho de Deus, pela sua misericórdia e graça. Não mereço, mas não é pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Ele deu-nos direito de sermos feitos filhos de Deus. A mesa do rei é símbolo do relacionamento restaurado que temos com Deus. Quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus nos dá uma nova identidade em Cristo. Chega de estar paralisado pelo passado, não importa a sua condição, não importa a sua situação, Deus está sempre pronto para te restaurar. Amém? Fiquemos em pé então. Delcio vem vindo para cá já, a gente vai ministrar a ceia. Você já foi lembrado pelo rei? Você já foi resgatado pelo rei? Você já foi restaurado pelo rei? Deus tem um lugar em sua mesa para cada um dos teus filhos. Ele quer que você viva a plenitude dessa vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe com essa palavra, que você possa se achegar à mesa do rei e viver essa vida em família, um filho do rei, em nome de Jesus. Amém.